Eclesiastes 12:1, quem encontrou, diga amém. Vamos estar em pé para lermos a palavra. Estou vendo muita gente cansada ali, é uma vigília. Se você ficar confortável, daqui a pouco você dorme. Só fique sentado se você tiver uma criança no colo, ou se você for impossibilitado devido à sua doença. Aliás, se tiver alguma doença que não te deixa ficar em pé, seja curado já em nome de Jesus. Está escrito assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você venha a dizer: não tenho neles contentamento. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Dentro de alguns minutos, os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre esta vigília nesta madrugada. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e mostra o poder e a sua majestade sobre este lugar. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja que é soberana diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Graças a Deus. Eu prometo que não vou me estender muito. Hoje nós temos aqui o pastor Paulo Marcelo, que é uma das maiores vozes proféticas da nação brasileira, com quem eu tenho orgulho de dividir já há alguns anos os púlpitos do Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Deus te use muito aqui hoje. Eu pedi a Deus uma mensagem para este dia. E a mensagem da noite, eu tenho sempre batido nessa tecla e tentando, às vezes até, deixar algum legado para a posteridade. E eu sempre ensino que, na minha experiência, a mensagem da noite depende do estado de espírito do pregador. Se o pregador estiver feliz, vai ser uma mensagem de alegria. Se ele estiver triste, vai ser uma mensagem colérica. Se ele estiver com raiva, o diabo tem que se mudar da rua da igreja. Porque aí ele agarra o diabo pelo chifre, esfrega o focinho dele no chão e manda ele para o limbo do inferno. Amém, igreja? Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Pastor Roberto, eu não ouço o seu teclado nem um minuto, eu queria ouvir. Essa semana foi uma semana muito triste. Eu moro numa cidadezinha pequena, onde eu nasci, chama-se Orlândia. E eu tenho um amigo da minha infância, uma pessoa que fazia parte da minha convivência. Consegui mostrar Jesus para ele. Levei ele e a esposa algumas vezes à igreja. Orei com eles. E eles pediram para que Deus trouxesse a prosperidade sobre eles. E Deus ouviu a oração. Se tornaram prósperos, se tornaram ricos, donos de fazenda,
sócios de usinas de açúcar. E como foram ficando ricos, foi faltando a eles o tempo de ir à igreja. E como pastor de igreja, sempre ligando toda semana: cadê vocês? Ah, pastor, eu estava viajando no meu avião, indo para a fazenda, não deu para ir. Outra semana: ah, pastor, eu tive que levar meus filhos na Disney, não tive tempo para ir. E você vai insistindo e de repente parece que a gente vai ficando chato. Fui desistindo da conversa, até que semana passada eu mandei para ele um convite. E ele disse que assim que chegasse na cidade iria à igreja. Só que 2 dias antes de termos o culto na igreja, eu estava na minha casa com a minha família almoçando. O telefone tocou e uma notícia triste: ele havia se matado. 45 anos. Advogado benquisto na cidade, fazendeiro, sócio de usinas de açúcar, avião à disposição. E terminou dentro de um carro, isolado, sozinho, numa rua perdida, numa cidadezinha próxima à nossa, com um tiro no ouvido. Isso me abateu muito. E eu comecei a perguntar a Deus: o que leva um homem a fazer isso? Me lembrei do que disse o grande romancista russo, chamado Dostoiévski. Dostoiévski, analisando a vida dos seus súditos e dos seus amigos e dos seus compatriotas do tempo, ele via que alguns acabavam tirando a sua vida ainda no limiar da existência. E ele, como filósofo, começou a estudar a vida das pessoas que haviam se matado. E depois de analisar a vida de todos, ele escreveu um documentário sobre isso e terminou com uma frase fantástica. Depois de estudar a vida dos homens, Dostoiévski escreveu assim: todo ser humano tem dentro dele uma lacuna vazia do tamanho de Deus. Todo ser humano tem dentro dele um buraco que só Deus pode preencher. Era isso que o russo estava dizendo. Ele disse: bebidas não suprem esta carência. Mulheres, homens, sexo, libertinagem não supra essa carência. Fama não supra essa carência. Beleza não supra essa carência. Se fama, dinheiro e beleza suprisse a carência, há 3 semanas atrás, nos Estados Unidos da América, não tinha se matado Robin Williams, um dos maiores atores americanos. Tem um filme dele que eu indico à igreja para assistir, Patch Adams, a história. É emocionante. E de repente um homem rico, bonito, famoso, importante, tira a sua vida. E aí vem as pessoas dizendo assim: mas ele era perfeito, tinha uma vida perfeita, por que é que a pessoa se matou? De vez em quando lá no Rio de Janeiro, um ator da Globo salta do 10º andar para cima de um prédio, de cabeça para baixo. E aí a imprensa toda escreve: era uma pessoa tão bonita, tão importante, tão famosa, por que é que se matou? Dostoiévski previu isso centenas de anos atrás. Ele disse: existem coisas na vida do homem que a fama não supre, a beleza não supre, o sexo não supre. A única coisa capaz de suprir é a presença daquele que está sentado no alto e sublime trono, e que nessa noite está aqui dentro deste santuário, e que trouxe você, crente vigilheiro. Eu tenho um respeito tão grande por quem vem à vigília. Eu tenho um respeito tão grande por pessoas que sacrificam uma noite de sono para virem aqui num lugar como esse. Também amo pregar para crentes vigilheiros. Aliás, se eu pudesse pregar só em vigília, Paulo Marcelo, eu pregava. Porque em vigília os crentes já não tem mais nada a perder. Tudo que tinham para perder já perderam. Aliás, só vem para cá quem está com a vida arrebentada. Os que estão com a vida boa ficaram em casa assistindo Corujão na madrugada. Esses aqui que estão passando pelo vale da sombra da morte não querem ver coruja, querem ver uma pombinha voar sobre a vida deles. Então eu te peço, levante a mão direita para o céu, faz um carinho nas costas do seu irmão e diga para ele: vai doer, mas Jesus vai te curar. Agora murche a barriga, estufe o peito, aperte o cinto e dê um grito de glória a Deus, porque vamos decolar. Salomão
é o protagonista da minha pregação desta madrugada. Já preguei inúmeras vezes sobre ele e volto a pregar, e acho que pregarei até o resto da minha vida. Uma vez as pessoas me perguntaram: o senhor não cansa de às vezes repetir mensagem? Eu aprendo com o maior de todos os pregadores ainda vivos do nosso século, Billy Graham. Ele disse que a melhor mensagem que ele pregou na vida só ficou boa depois que ele pregou 60 vezes ela. As pessoas reclamam do pregador, mas não reclamam do cantor. O cantor canta a mesma música todo culto. Às vezes canta a mesma música no mesmo culto 3 vezes. 10 anos a mesma música. Vai o coitadinho do pregador pregar a mesma mensagem, todo mundo diz: já não tá sem unção, perdeu a inspiração. Ah, filho do cão com a pombagira, que Jesus te pegue hoje nesse lugar aqui. Eu cansei de pregar o que os homens querem ouvir. Eu quero pregar o que Deus quer que você escute nessa madrugada. Salomão escreveu 3 livros. Quantos livros? O primeiro livro que ele deixou para nós como herança foi o livro de Cantares. O segundo livro foi o livro de Provérbios. E o terceiro livro, o livro de Eclesiastes. Cada um desses livros, o velho sábio escreveu em uma fase da sua vida. Salomão viveu 3 fases relatadas nos seus livros. A primeira fase era a fase em que ele era só um jovem rei. A história diz que Salomão assumiu o trono ainda solteiro, entre a faixa etária de 8 a 18 anos, não se sabe com precisão. A ascensão dele ao trono foi um milagre. Eu disse que foi o quê? Pergunte por quê? Não era ele quem deveria herdar o trono de Davi. Davi em sua história teve 21 filhos. 20 filhos homens e uma única filha mulher. O seu erro com Batseba traz um peso muito grande sobre ele. Não que Deus o tenha amaldiçoado. Pelo contrário, a maldição não saiu do céu, saiu da boca de Davi. Quando Natã confrontou Davi com o erro através de uma parábola e mostrou que um homem estava em pecado no reino, Natã olhou para o rei Davi e disse: o que tem que ser feito com este homem no seu reino? Davi não respirou, Davi não pensou, Davi não analisou, Davi não quis ouvir o homem. Davi determinou a falência dele, dizendo: pague ele 4 vezes pelo seu crime. A maldição não veio do céu, saiu da boca dele. E Davi pagou com 4 filhos. O primeiro filho de Batseba morre de doença. Ele tem uma única filha menina, mulher, e essa filha é violentada por um dos seus filhos. Tamar é violentada por Aminon. Uma mulher violentada naquela época estava morta moralmente para a sociedade. Aminon, como violentou a irmã, estuprou a irmã, e o pai não puxou a orelha dele, saiu andando dentro do palácio dizendo que podia fazer qualquer coisa. Absalão, irmão dele, matou por causa dessa arrogância. Quando Absalão mata Aminon, ele espera uma correção que venha de Davi. Davi não tem moral para repreender os filhos. Absalão dá um golpe de estado no pai, toma o reino das mãos de Davi. Davi não ergue contra ele nenhuma unha. Davi sai da cidade para não morrer pelas mãos do filho. E de repente, quando Davi está isolado, com depressão profunda, porque ele estava sentindo o peso dos seus pecados, é um amigo de Davi, se não me falha a memória, é Joabe, que compra a briga do rei e vai atrás de Absalão, desfacela o seu exército de jagunços e assassina Absalão, que ficou preso com os cabelos em cima de uma árvore, com uma grande espada fincada no ventre de Absalão. Joabe dá a palavra final de morte. Quando a história chega no ouvido de Davi, Davi quer saber quem matou o filho dele. E quando dizem que é Joabe, Davi fica mais triste ainda, porque Davi queria vingança. Mas Joabe é o grande cúmplice de Davi, que lá no tempo em que Urias estava vivo, recebeu a ordem para matar. Então Davi estava aprisionado. Davi está no leito de dor e está morrendo. Ele está o quê? A depressão é tão grande que nem as virgens de Israel conseguem aquecer o seu corpo. Ele entra num conflito interno, numa briga consigo mesmo, até que ele recebe a visita do seu pupilo, do seu filho mais novo, um menininho de 8 anos de idade, que entra dentro do quarto para dar um beijo no pai, porque sabe que o pai vai morrer. A tradição diz que quando Davi viu esse menino de 8 anos entrar, o corpo dele tremeu, e ele chorou,
porque ele sabia que assim que ele fechasse os olhos, aquele menino seria assassinado em Israel. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque o menino de 8 anos é filho de Batseba também. E todos sabem que a história de derrota, de miséria de Davi começou com ela. Os filhos estão arquitetando a morte de Batseba e do filho bastardo. Quando Davi fechasse os olhos, assassinariam o filho e matariam Batseba. E Davi não queria mais ter em toda a sua história a história de pessoas inocentes que morreram por causa do seu erro. Naquela noite, Davi entrou em oração e mandou chamar o menino de novo. O menino de 8 anos pega a sua mãozinha direita e trava debaixo da coxa do pai. E o pai trava a mãozinha do menino entre a coxa e o colchão. Faz a ele um pedido dizendo: promete que você nunca vai se esquecer do meu Deus. Diga com sua voz que você nunca se esquecerá do grande Deus de Israel. E uma criança de 8 anos faz a promessa. Então Davi olha para o céu e diz: Senhor, eu te faço um último pedido nessa vida. Mostra a tua misericórdia. Se essa criança ficar viva, quando eu morrer, vão matar ela, porque vão julgar que todo o meu pecado é visto nela. Então esse menino não pode morrer. Eu sei, Senhor, que quem tem que administrar o reino é o meu filho primogênito. Mas o meu filho primogênito, quando assumir o trono, vai mandar matar esse menino aqui. E ele não tem culpa do meu pecado. E aí que Davi olha para o céu e grita o Salmo 51. Deus, tira de mim o reino. Tira de minha fama. Tira de minha vida. Mas não retires desta casa o seu espírito. É interessante ver a reação de Deus ao olhar o menino. O menino tinha nome, pergunte qual era o nome. Salomão. O primeiro irmãozinho dele, Deus matou. Está escrito na Bíblia: o Senhor feriu o menino de morte e o matou. A Bíblia tem um versículo no Novo Testamento que às vezes dá arrepios. Pode uma fonte jorrar água doce e amarga? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Pode uma mesma fonte jorrar água doce e amarga? Sim ou não? Humanamente falando, é impossível. A não ser que um pedaço de madeira venha da mão de um profeta. E aí a água amarga fica doce. Quando Deus quer, Deus faz a mesma fonte que jorrou água amarga, jorrar água doce. A fonte chama-se Batseba. Do ventre dela saiu um menino fruto do adultério. Deus matou. Do ventre dela sai outro fruto do adultério, chamado Salomão. Só que a Bíblia diz que Deus abriu o céu, olhou para o menino. Respira fundo aí. A Bíblia diz: e Deus o amou. É forte, não é? Já começou a entender o que Deus está falando para você aqui? Deus te trouxe aqui para te dizer: não importa se falar que do leito que você subiu você não vai descer mais. O profeta vai ser obrigado a voltar lá e falar para você: o Senhor mandou dizer que vai acrescentar mais 15 anos sobre a sua vida. Nessa madrugada, a misericórdia de Deus cai sobre nós aqui nesse lugar. Então é Ele que assume o trono muito cedo. E ao assumir o trono muito cedo, Ele assume o trono solteiro. Como Ele assume o trono e tem um encontro com Deus, isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 1. Ele está dentro do quartinho dele, antes de dormir, a Bíblia diz: e Deus entrou no quarto do menino, olhou para ele e disse: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. E o menino, ao invés de pedir coisas da terra, pediu coisas que não são da terra. Ele disse: eu quero sabedoria, quero saber entrar e sair diante do povo. Deus ficou tão feliz que disse: além de sabedoria, eu vou te dar tudo que você não pediu. Vou te dar riqueza, vou te dar fama e vou colocar os inimigos na palma da sua mão. Você será um rei tão próspero que nunca antes de você e nunca depois de você existiu alguém. Deus dá a esse homem uma habilidade política incrível. Todos nós sabemos que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. São 1000. E eu já vi pastores e pregadores dizendo que ele era um maníaco sexual. Mas não era nada disso. Salomão havia feito isso num jogo político. A política dizia que se ele casasse com a filha de alguém de uma tribo, ele traria a tribo para perto e havia uma união política. Por isso ele teve o reino mais profícuo de toda a história, o reino mais unido de toda a história. Aquelas 700 mulheres eram 700 pactos políticos. As 300 concubinas era, sabe Deus o motivo por quê?
1000 mulheres ele tinha, 1000. Só que por nenhuma delas ele se apaixonou. Roberto, mude a música aí. Ele era homem como eu e você. E todo mundo sabe que coração do homem não tem dono. Ninguém conhece o ser humano a não ser o próprio ser humano e o Deus do ser humano. E parece que o ser humano está condenado por toda a eternidade a um amor impossível. Toda espécie de amor, por mais profundo que seja, parece se tornar impossível. Desde os grandes escritores da Renascença, de Shakespeare a Victor Hugo, se pegarmos os contextos da história bíblica e olharmos para o amor de Cristo pela igreja, o amor de Deus por Israel, todo verdadeiro amor parece ser impossível. E por isso, ele é mais gostoso de ser conquistado. Salomão era jovem, tinha 1000 mulheres, mas por nenhuma delas o coração dele se entregou. Mas teve uma que cruzou o caminho dele, e ele ficou de 4 por ela. Arriou os 4 pneus. Ele olhou para ela e disse: achei a minha cara metade. Só que naquela época ele era rei, e o rei não podia misturar o seu sangue com outro sangue. Os seus consortes, ou melhor, os seus conselheiros se aproximaram dele e disseram: não é bom que o senhor contraia casamento com essa mulher, porque essa não é da nossa terra, não é da nossa tribo. A cor da pele não é a mesma que a sua, a etnia dela é outra. E como falaram que ele não podia ficar com ela, aí que ele quis ficar. E ele se apaixonou tanto por ela que ele escreveu um livro para ela. Eu já vi gente apaixonada escrever uma carta, um versinho, um bilhete. O cidadão escreveu um livro e mandou um livro para ela. E ele começou a desenhar ela, e ele começou a falar da intimidade que ele tinha com ela. Eu não vou nem arriscar aqui, porque senão os crentes vão ficar tudo vermelho e vão achar que eu estou falando de outro livro que não está na Bíblia, mas é da Bíblia. Salomão escreve um livro de cantares. Oh meu Deus, dá até suador. Esse livro é o resultado de muitos casamentos por aí. Salomão se apaixonou por uma mulher que tinha a cor da pele diferente. No original ele chama ela de Meilená. Meilená é negra como um carvão, como a pérola negra do fundo do mar. Ele se apaixonou por aquela mulher de uma beleza extremamente exótica. E ele vai desenhar ela para nós. Ele diz assim: ela era perfeita, as curvas do seu corpo. Ele fala que ele tem vontade de tomar vinho no umbigo dela. E eu vou parar por aqui. Se eu começar a falar o que ele fala mais, vai ter gente que vai querer se jogar debaixo da cadeira. Os puritanos de plantão, né? Pois bem, eu me lembro que por causa de Salomão eu quase perdi o grande amor da minha vida, a pastora Edileuza. Quando eu entrei na igreja e vi aquela loura bonita de cabelo liso, era a única menina de cabelo liso na igreja, chamava atenção. E eu falei, era a única que tinha carro. Eu falei, ela tem tudo que um homem quer. Cheguei no líder de mocidade, falei, como é que eu conquisto a Edileuza? E ele falou para mim, seja romântico, mande uma carta, uns versinhos. Eu falei, se eu mandar os versinhos que eu conheço, não vai prestar. Eu estava vindo do mundo, né? Aquela história, né? Subir num coqueiro, depois não te via, aquelas coisas, né? Aí eu falei, para que eu faço? Ele falou, tem um livro de amor na Bíblia. Eu disse, me mostre. Cantares de Salomão. Me apaixonei. Eu li o livro em uma semana, eu decorei o livro. E eu fiquei imaginando as cenas de amor. E eu peguei uma cartinha, escrevi, peguei o melhor versículo. Eu levei uma semana para escolher um. Escolhi o mais forte versículo. Escrevi uma carta para ela e disse, para você, amor da minha vida. E botei o versinho. Depois escrevi embaixo, por favor, responda na Bíblia. Selei a carta e borrifei aquela desgraça daquele perfume almíscar. E Jesus me libertou. Todo mundo conhece, né? Deus agora melhorou a sua vida. Mas aquela era a única coisa que eu tinha, era o almíscar. Eu até acho que foi o perfume que ajudou também, mas quase ela não me querer, né? Uma semana esperando. Ensaio da mocidade, domingo. Quando eu cheguei, ela olhou para mim e disse, tudo bem, a paz do Senhor, irmão? Eu disse, a paz do Senhor, querida. E ela disse assim, aqui está a sua resposta. Quando ela me entregou, pense num desarranjo. Bambiei a perna, eu fui direto para o banheiro da igreja. Sentei lá no vaso, fechei a porta, o coração acelerando. E eu imaginando
Porque ela disse, ó, ela ainda me fez o detalhe, respondi na Bíblia. Eu falei, tô feito. Ela leu Cantares e falou, vem, amado meu, vem saltando pelos montes, amado meu. Saí de madrugada, desesperada, pelas ruas e praças da cidade, em busca do meu amado. Falei, é hoje que eu me acabo. Quando eu abri a Bíblia, antes de abrir o bilhetinho, eu fui sentir o cheiro, né? Não tinha cheiro de nada. Eu falei, já, mau presságio, né? Já não prestou. Quando eu abri a carta, estava escrita lá assim, conforme você pediu, resposta na Bíblia: o Senhor te repreenda, Satanás. Você está rindo que não é você, bocó. Ri da desgraça dos outros. Ela não entendeu o que eu escrevi. Gente, quem lê o livro de Salomão e vê o versículo que eu mandei para ela, se apaixona. Eu descrevi para ela que funcionou com a sunamita. Por que não funcionou comigo? Eu mandei para ela assim: tu és mais bela do que as éguas de Faraó. Não, você não está entendendo. As éguas de Faraó eram éguas puras. O tratamento, não adianta explicar, não adianta. Até hoje ninguém entende. Só quem é romântico entende. Só quem é apaixonado entende. Salomão estava tão apaixonado por essazinha lá sabe Deus de onde, que como ele não tinha com quem conversar, e cá para nós não tem nada pior do que você amar alguém e não poder contar para ninguém. Aí os diários da vida e os Facebooks da vida, só Jesus na causa. Como ele não tinha para quem contar, como ele estava apaixonado, ele resolveu contar para o único que não o julgaria. O pai dele ensinou para ele: os seus segredos não conte aos homens, conte os seus segredos a Deus. Ele sentou na escrivaninha, pastor Paulo Marcelo, e escreveu algumas coisas. Falou: Senhor, o senhor pode falar? Fala, Salomão. Senhor, eu queria falar com o senhor, não tem com quem conversar. Eu posso falar para o senhor da minha mulher, da noiva, da mulher porque eu me apaixonei, ninguém deixa eu ficar com ela? Conta para mim, Salomão, como é que ela é? Senhor, ela é linda, os olhos são como pérolas negras, o corpo dela é esguio. E ele vai desenhando a cor dela, a cor da pele dela. Ele vai escrevendo a carta e vai: Senhor, não há mulher mais bonita do que ela no mundo. Aí Deus resolveu entrar na história e diz assim: você tem certeza? Absoluta. O Senhor disse: então deixa eu te mostrar a fotografia de uma. Salomão fica parado. E Deus faz explodir diante dele uma fotografia em 3 dimensões. Uma fotografia holográfica. Quem já viu uma imagem holográfica? Você olha de um jeito e ela está assim, você vira, ela está de outro. Deus fez explodir diante dele a imagem de uma mulher. No capítulo 6, versículo 10 de Cantares, Salomão olha para ela e treme. E ele diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia? Ele pisca o olho e ela mudou de figura. Calma aí, ela não está mais como a alva do dia. Quem é esta que aparece formosa como a lua? Quando ele pisca os olhos, ela muda a imagem. Quem é esta que aparece brilhante como o sol? E quando ele pisca o olho, está ela de novo. De outra forma ele diz: quem é esta que aparece vitoriosa como um exército com bandeiras? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Quem é esta? Não é a sunamita. Ele estava falando da sunamita para Deus, e Deus mostrou para ele a figura de uma outra mulher. E ela era tão bela, que o homem mais sábio do mundo, que tinha resposta para tudo, está na Bíblia. As pessoas saíam de outros lugares para conhecer a sabedoria dele. Ele tinha resposta para tudo. O homem mais sábio da Bíblia escreve um versículo com interrogações e não tem resposta. Ele perguntou: quem é esta? E lá do céu Deus fez assim, ó. Ele morreu sem saber quem era aquela mulher. E se alguém aqui for arrebatado antes de mim, chegar no céu antes de mim, corre pelas pairagens do Elísio e procure lá Salomão. Para diante dele e diz: sábio Salomão,
Eu venho da terra do Brasil, pentecostal, da vigília do fogo. E eu estou aqui para trazer uma resposta para você. E ele vai falar: que resposta? Da única pergunta que você fez e não teve resposta. Você viu uma mulher, não viu? E perguntou: quem é esta? Que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, e formidável como um exército com bandeiras. E ele vai dizer: é verdade, eu fiz essa pergunta porque Deus me mostrou, mas eu não sei quem é. Aí você diz: eu trouxe a resposta. Aí ele vai perguntar: quem é ela? Aí você vai murchar a barriga, estufar o peito, jogar os cabelos para um canto e dizer: prazer, sou eu. Sou eu. E ele vai dizer: como assim? Você vai dizer: Deus estava mostrando a noiva do filho dele, a igreja, lavada no sangue de Jesus, purificada, que sofreu muitas mutações, que nasceu em Pentecoste, trazendo a luz do dia para um mundo que estava em trevas, que de repente ficou fincada no céu como a lua, mas que de vez em quando as nuvens queriam cobri-la, mas que de repente explodiu no brilho do sol da justiça, e que em breve marchará sobre a terra como um exército formidável, com bandeiras. Quanto velho sermão, diga: entendeu aí? Então o homem que escreve cantares é um adolescente, não ouvi? E o sonho de todo adolescente é encontrar uma cara metade, e não é errado isso. Todavia, o relógio do tempo não para. Um dia Salomão acorda dentro daquele quarto dele, e ele vai para aquela escrivaninha onde ele usou para escrever uma carta para a Sunamita. E ele não escreve uma carta para ela. Ele olha no espelho e vê que agora ele não é mais um Dom Juan de Marco de quinta categoria. Ele enxerga agora um homem de meia idade. Ele entrou naquela fase chamada pela psicologia de idade do lobo. Ele passou 200, 40, 50, 60. E o homem que entra nessa fase não quer mais saber de ficar namorando. Ele quer saber de deixar algo para a posteridade. Ele é um rei, tem um reino rico. Então ele quer fazer súditos. E então ele pega aquela tinta, aquele nanquim, ele pega aquela pena e um papiro, e escreve o seu segundo livro, Provérbios. Qual é o nome do livro? O livro de Provérbios são conselhos para os reis. E existem alguns conselhos em Provérbios que quem lê se arrepia e chama ele de louco. Por exemplo, em Provérbios você vai encontrar a seguinte expressão: melhor é ao homem ir a um velório do que ir a uma festa. Fale isso para o seu filho. Amanhã, quando você vai, filho? Eu vou tomar sorvete com os irmãos da igreja. Não, filho, melhor do que isso, vai no velório. Ele vai falar: você está louca, velho? Por quê? Um adolescente não entende essa linguagem, mas um pai entende. O pai que solta o filho para ir numa balada, ele não tem paz de espírito, porque quem vai em uma festa não pensa no amanhã, pensa no agora. Drogas, sexo, doenças e coisas mais. Mas quem vai em um velório pensa no amanhã. Quando você olha aquele paletó de madeira e vê lá dentro aquele cidadão que ontem estava vivo, e você vê que ele morreu de algo que você pratica, como fumo, bebida ou de acidente de carro, você já viu como é que você saiu do velório? Se foi acidente de carro a causa da morte, você saiu dirigindo e respeitando todos os sinais. A pessoa fica com aquela imagem na mente, porque é um conselho que pode dar vida. Salomão escreveu Provérbios quando era um homem maduro. Todavia, o relógio do tempo não para. E passados anos, um outro dia Salomão vai no banheiro, toma um banho. Quando ele olha para o espelho, ele se assusta. O que ele viu foi algo terrível. Ele não viu mais o namorador. Ele não viu mais o homem de meia idade respeitado. Ele olhou para o espelho e viu o reflexo daquilo que um dia ele foi. Ele viu um homem de cabelos brancos, corpo pesado, olhos cheios de cataratas. Seus únicos amigos eram artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, flacidez, impotência. E agora que ele viu tudo aquilo, ele se apavorou, voltou para aquela escrivaninha onde ele escreveu a carta de amor. Aquela mesma escrivaninha que ele escreveu o conselho para os reis. E ele escreve a carta mais poderosa de toda a história, o livro do pregador.
E ele começa o livro dizendo assim: vaidade, vaidade. Tudo na vida se resume a vaidade. E aí ele apela e começa a dizer: há um tempo para tudo na terra. Há um tempo de plantar, mas há um tempo de colher o que se plantou. Há um tempo de correr, mas há um tempo de parar de correr. E ele finaliza dizendo assim: há um tempo de nascer, mas há um tempo de morrer. Percebendo que a morte está se aproximando, ele dá um grito desesperado da sua alma e escreve o versículo mais lindo de todos os seus 3 livros, a coroa de toda a sua criação. O texto que eu li, ele olha para o futuro e grita para todos nós ouvirmos: ouçam o meu conselho, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Eu prometo que caminho para o fechamento dessa mensagem agora. Respire fundo. O que seriam aqueles dias maus? O que seriam os dias que Salomão catalogou ali, dias maus? Seriam os dias de velhice apenas? Seriam só os dias que antecederiam a morte? Ou ele estava falando de coisas mais profundas, estava filosofando? Será que ele não estava falando dos dias que nós não colocamos na nossa agenda? Do dia que nós não marcamos o nosso Facebook como sendo um dia especial, no dia que ninguém fica esperando ele? Salomão estava falando de momentos da vida que nós precisamos, mas não queremos lembrar que eles existem. De dias que nós riscamos da nossa história por completo. De dias que nos trazem dor, sofrimento e angústia. Dos dias que levaram o meu amigo ao suicídio, a um tiro no ouvido. Eu estava no Rio de Janeiro, quarta-feira passada, e uma das minhas assessoras me ligou aqui de São Paulo. Ela estava abastecendo o carro num posto, e alguém viu o carro plotado com a minha foto, e o frentista disse: eu queria tanto que esse homem orasse por mim. E ela pegou o telefone e me ligou: pastor, o senhor pode atender o moço aqui? Eu digo: posso. E aí ele falou: pastor, assisto seus DVDs, amo a sua vida, o senhor pode orar por mim? Eu disse: posso, qual o problema? E ele disse: pastor, eu tenho um filho especial. Eu chego no trabalho às 5 da manhã e vou para casa todos os dias às 11 da noite. O tratamento dele é muito caro. E eu estou sem força para continuar a luta. E eu orei com ele, mas quando eu desliguei o telefone me deu uma dor aqui. Esse é o dia mau. É o dia que você acorda de manhãzinha, dá um beijo na esposa e vai no quartinho do lado, onde era para ser um quarto cheio de vida, um quarto colorido, um quarto onde o seu sonho deveria estar dormindo. Mas quando você chega no quarto, quem está ali é uma criança linda, porém especial. Você olha para ela e sabe que ela nunca vai correr. Você olha para ela e sabe que ela nunca vai poder frequentar uma escola normal. Você olha para ela e sabe que ela nunca vai poder terminar uma universidade. E pior, você é bem mais velho do que ela e fica olhando dizendo assim: e se eu morrer, quem vai cuidar dela? Ao sair dali, andando pelas ruas, você encontrou o filho do vizinho. O vizinho, só para lembrar, é um traficante, é um homem que não teme a Deus, é um bebum e cachaceiro. Mas o filho dele tem saúde. E aí você olha para o céu e diz: obrigado, Deus. Eu vou à igreja, eu dizimo, eu oferto, sacrifico e vou na vigília. E o meu filho não tem saúde. Por quê? Por quê? E lá de cima Deus responde assim para você: ó.
O dia mau foi o dia que você, depois de detectar um caroço no seu corpo, mesmo tendo orado, ele não sumiu. Você foi ao médico, fez uma biópsia, e chegou o grande dia da revelação. Você pediu oração na igreja no domingo, e as irmãs oraram, os crentes falaram em línguas, e você creu no milagre. Na segunda-feira, quando você entrou no consultório do médico, o médico estava com aquele sorriso amarelado. Nunca é fácil dar essa notícia. E ao invés de ele ir direto na ferida e falar que você tem uma doença incurável, ele começou a dizer: tem um amigo meu que fez um tratamento e sarou. Tem a quimioterapia, tem a radioterapia. E enquanto ele está tentando te enrolar, você entendeu o que ele queria dizer e o seu mundo acabou. Você não ouviu mais nenhuma palavra que saiu da boca dele. Você saiu dali com os exames, com encaminhamento para um hospital mais forte de oncologia, e você foi andando pelas ruas da cidade. Estava um sol de estralar mamona na rua, mas você não sentiu o calor do sol. Você passou perto do restaurante, aquele perfume de comida que sempre te atrai, você não sentiu o perfume da comida. Você entrou em casa e nem o seu cachorrinho abanando o rabo te trouxe felicidade. Perguntaram para você o que era e você se calou e entrou no quarto e se trancou. Caiu de joelhos no chão, pegou o exame e disse: Deus, por quê? Esse é o dia mau. É o dia que a gente não quer que chegue. É o dia que a gente não conta com a sua existência. É o dia que ninguém está preparado para ele. Foi aquela manhã que a senhora acordou e foi lavar a roupa do seu marido, seu príncipe encantado. Revirou os bolsos e encontrou um bilhete. Você não queria acreditar naquilo, mas a curiosidade veio e você começou a sondar ele, até que pegou o celular dele. E a senhora viu que o seu príncipe era um sapo. Agora a vergonha para lidar com a família. Tem duas opções: mandar ele embora ou perdoar. Engolir o orgulho, entrar dentro da sua igreja, porque na sua igreja a senhora ajudou tanta gente a sair dessa situação. Se ela foi na sua vizinha e diz: vou fazer uma campanha, Deus vai trazer seu marido de volta. Agora não é com os outros, agora é com você. Aí você está dentro da igreja e está todo mundo te olhando. E vem a vergonha, vem a tristeza, vem a angústia, vem a dor. E você pergunta a Deus: por quê? E Deus não responde. Esse é o dia mau. E por que eu estou falando isso aqui? Porque a maioria dos que estão aqui estão tendo um dia assim. Teve gente que não deu um glória a Deus aqui. E não é porque não quer, é porque não dá conta. A alma está apertada, está dentro de um calabouço. O desespero e a angústia bateram forte no peito. Você se atreveu a vir a esta vigília hoje em busca de uma resposta. Sua oração foi para que Deus tomasse um profeta. E Deus sabe que a situação é tão grande que não há profeta para profetizar para todo mundo aqui que está sofrendo. Aí Deus traz um profeta na palavra. E o Senhor me trouxe aqui só para te dizer: aguenta, vai passar. O silêncio de Deus não significa que Ele te abandonou. Não é porque Deus se calou que significa que Ele parou de te enxergar, não. Deus às vezes fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os olhos. E o amor dele por você é tão grande que, vendo que você está no limite, Ele me trouxe aqui nesta madrugada para te dizer: vai passar. Vai acontecer algo por esses dias. Vai acontecer um rebuliço. Vai acontecer uma interferência. Eu não sei se vai ser gente de São Paulo ou de fora. Não sei se vai ser gente física ou virtual. Mas de uma coisa eu sei: Deus vai aliviar essa carga. Deus vai te ajudar a caminhar. Deus
Deus vai colocar uma força dentro de você que os seus vizinhos e amigos não vão entender. Todo mundo está apostando na sua morte, todo mundo está apostando no seu sepultamento. E quando você sair daqui hoje, você vai sair para viver, vai sair para a vitória, vai sair para o milagre. E se tem alguém que acredita nisso, dê um grito de glória. Ouça-me, você não é um super-homem. A senhora não é uma mulher maravilha. Alguns ministérios, algumas igrejas não entendem isso. Exigem demais dos seus filhos. E enquanto você está bem, de pé, vivo, eles vão te dando oportunidade. Quando você escorrega, cai, se joga ou é jogado, te matam e te sepultam. Eu estou aqui hoje para te dar uma palavra de fé. Se lá não te aceitaram, não faz loucura não. Procura outro aprisco, recomece em outro lugar. Se levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E se alguém vier lhe acusar, ao apontar o dedo para você, agarra o dedo do infeliz e abre a mão dele. Pergunte para quê? Procure uma cicatriz, um furo que vai de um lado ao outro da mão. Se não tiver, ignore a pessoa. E se tiver a pessoa, pede para ver a outra mão. As duas têm que estar furadas. Se tiver as duas furadas, pede para ver os pés. Se os pés estiver furados, vamos encurtar a conversa, pede a certidão de nascimento. O nome do pai da pessoa tem que ser Youssef, e o nome da mãe Maria. A data de nascimento dele 4 anos antes de Cristo, e o nome dele Yeshua, o Mashiach de Israel. Só ele pode te acusar, só ele pode tirar, só ele pode acrescentar. Mas como eu sei que ele te ama demais, e que quando ele te chamou, ele sabia das suas lutas e das suas fraquezas. Se tem alguém que nunca vai desistir de você, ele nunca vai desistir de você. Então, em nome de Jesus, não desista de você. Ouça-me, não desista de você. Não faz uma loucura. E quem está te dando esse conselho é alguém que já tentou fazer uma loucura. Eu não me envergonho, não tenho medo de falar. Eu, pastor Marco Feliciano, pregador reconhecido no mundo, 70 e tantos países onde já preguei, quase 3.000 cidades do Brasil, mais de 10 milhões de DVDs esparramados pelo mundo, em português, inglês e espanhol. Escritor, botei na cabeça que sou cantor, não tem quem tira. Apresentador de televisão, pastor de ministério, um homem que poderia hoje dizer assim: estou satisfeito porque tudo que os meus olhos viram o Senhor me deu. Teve um dia na minha vida que eu pensei que não tinha saída. A luta foi tão grande. A luta só é grande porque ela vem de quem você não espera. Se fosse o diabo vir brigar comigo, eu entenderia e teria contra ele uma arma. Se fosse a família, eu entenderia, porque a família oscila, briga agora, mas chama depois. Mas os que me perseguiram eram aqueles que tinham que me proteger. Eram sacerdotes, pastores, gente grande, gente que queria assassinar o ministério que Deus me deu. A luta foi uma violência tão grande, mas tão grande, que eu subi um monte para orar debaixo de chuva.
E parece que a oração não subia. Um dia eu fiz uma loucura. Eu tirei minhas menininhas da cama, minhas duas filhinhas pequenas, a Camila e a Catherine, e levei elas para o mato para orar. Debaixo de chuva. E elas não queriam orar, eram pequenininhas. Eu ajoelhei as duas à força no chão e esfreguei a testa delas no barro. Meu desespero era tão grande que eu arrastei minhas filhas. E quando eu vi o que eu tinha feito, eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Eu deixei minhas filhas em casa. Peguei o carro. Corri nessa rodovia em Anguera. Dei KM no velocímetro. Mirei a traseira de um caminhão. Porque o diabo gritou no meu ouvido. E disse, só a morte resolve o seu problema. Depressão. Síndrome do pânico. Essa semana a Folha de São Paulo contou a história de um pastor batista aqui, Paulo, se matou enforcado depois de um culto de Santa Ceia. Como é que um homem ministra a Santa Ceia e depois vai se matar? E aí as pessoas dizem, a pessoa que se mata é um covarde. Será? O desespero, a dor, a depressão, a angústia, a acusação, a falta de amor próprio foi tão grande que ele só encontrou descanso na morte. Eu olhei aquele caminhão, fechei o olho e gritei. Eu esperei o impacto e o impacto não veio. Quando eu abri o olho, o caminhão não estava na minha frente mais. Eu olhei pelo retrovisor, o caminhão estava atrás de mim. Eu comecei a tremer, eu parei o carro na pista, dobrei o joelho no acostamento, eu disse, Deus, nem para morrer eu presto. E o Senhor disse para mim, ninguém mata aquele a quem eu fiz promessas. O Senhor disse, eu te deixo viver para você levantar outros. Porque isso é tabu, falar isso em igreja é tabu. Eu recebi represálias de pastores dizendo, você não pode dizer isso, porque eu não posso dizer? Porque eu sou um pregador? Sou um ser humano como todos vocês. Sou um comedor de arroz e feijão como todos vocês. A única coisa que me difere de vocês é o momento em que a glória do Senhor me toma pelo Espírito e pelo dom. Fora isso, eu sou um ser humano. E ser humano tem crises. E não há ser humano mais em crise do que seres humanos que vêm para a vigília. Alguns vêm para a vigília porque não conseguem dormir mais à noite. Não dormem mais à noite porque a alma está pesada. A insônia se tornou seu amigo. Demônios estão te cercando. 2 demônios da magia negra brasileira, Maria Mulambo e Exu Caveira, fizeram uma reunião acerca da sua vida. Ela retirou a sua vontade de viver. E você não se cuida mais, mulher. Você tem 30 anos, está com cara de 60. Você não levanta mais da cama para trabalhar, homem. Não faz mais a barba, tanto quanto também pudera. Você perdeu tudo, aparentemente falando. Foi traído, perdeu o emprego, está com uma doença esquisita. O filho está assim, está assado. Esse espírito do inferno foi roubando e sugando a sua vida. Sabe qual é o próximo passo? É ela entregar você na mão de Exu Caveira, o príncipe do cemitério, que vai vir no seu ouvido dizer, se mata, se mata, se mata, se mata. O Espírito de Deus foi tão valente hoje, que ele amarrou esses 2 demônios lá na sua casa, trouxe você para cá, está dando a palavra a esse pastor para te dizer, ninguém tira aquilo que Deus te deu. O que você está passando é só um momento. É só um momento. Quem viver verá, para ver você atravessar esse mar, ressuscitar desta cova, se levantar desta vida. Deus vai te dar de novo tudo aquilo que foi roubado. Eu profetizo que a sua casa será unida, a sua saúde vai voltar, o seu sonho vai explodir. E se tem alguém que acredita que Deus tem mais para dar do que o diabo para roubar, fique de pé comigo agora. Eu vou fazer um convite nessa noite, um só. Feche os olhos.
Eu quero aqui, perto de mim, só quem está tendo um dia mau e está difícil passar por ele. Chegue aqui. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vem chorando. Eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no seu coração. Oh, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Pegue na mão de quem está do seu lado. Tecarala suíre candaravas. Chora, deixa extravasar. Seu grande amor não deixa extravasar. Eterno, deixa sair. Fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Sua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Feche os olhos. Eu passei um momento muito difícil na minha vida, e eu busquei em todos os livros evangélicos uma resposta e não encontrei. Eu peguei as 16 Bíblias de estudo que eu tinha, e as Bíblias ficaram grandes demais. Eu me perdi nelas, não encontrei uma resposta. No meio da estante eu achei um livreto velho, pastor Paulo Marcelo, amarelado. Quando eu peguei, estava escrito livro de orações, de quando eu era coroinha na igreja católica. Eu abri o livro no meio e caiu numa página amarelada. Tinha um monge ajoelhado, uma roupa marrom, uma corda na cintura, a cabeça dele raspada em cima, ele com os braços assim em cima de uma pedra, uma árvore e passarinhos do lado. E embaixo estava escrito: oração de São Francisco de Assis. E aquela oração, espero que isso não te escandalize, ela me ajudou naquele momento. Francisco de Assis orou assim: Deus, me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo entender. Feche os olhos. Queria ouvir só seu teclado, Roberta. Feche os olhos. Meu Deus,
Ah, meu Deus, ajuda a tua filha a suportar o que ela não consegue entender. Ajuda esse homem a suportar aquilo que ele não dá conta de entender. Eu queria ter uma resposta para eles, mas eu também não sei porque que o justo sofre. Eu também não sei porque às vezes nossa alma é amarrada no limbo do inferno. Eu não sei porque as pessoas querem nos destruir. Eu também não sei porque pessoas querem arrancar tudo que temos. Senhor, eu não consigo entender os seres humanos que querem destruir aquilo que o Senhor nos deu. Pai, eu ouço gemidos nesta vigília. Eu ouço gemidos inexprimíveis nessa vigília. Espírito Santo, eu sempre te peço para voar como uma pombinha de fogo na igreja, mas nesta madrugada eu te peço diferente. Voa sobre nós como aquela brisa suave na caverna de Elias. Vem confortar, faz um carinho nas costas dos seus filhos. Fala na alma dele, fala na alma dela que vai passar. Eu repreendo Exu Caveira, eu repreendo Maria Mulambo, eu repreendo setas que voem de dia, pestes que voem ao meio-dia. Eu repreendo espíritos da solidão, eu repreendo o desespero. Eu profetizo que no lugar dessas lágrimas vai brotar um tempo de alegria. Deus, onde houver alguém a quem o Senhor está determinando milagre, derrama a sua glória sobre eles agora. Derrama a sua glória. Quando eu chorar, as minhas lágrimas serão a minha fé e pois os que choram aos pés da cruz e clamando em nome de Jesus alcançará de ti, Senhor. Levante a mão direita. Vigilheiro, levante a mão direita. Diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios de desespero, todos os demônios que provocam angústia, depressão profunda, tristeza, eu ordeno, venha para a palma da minha mão. Fecha a sua mão. Eu conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. Aí você vai abraçar 3 pessoas e vai dizer para eles: é só um dia mal, ele vai passar. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir alegria e orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver a sua vitória. 2,5, é só um dia, está passando. 3, jogue no chão, de cima. Abraça. Oh Deus de Israel, eu sei que eu não vim a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir, minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte Prefiro ser fiel. Para terminar, ouça-me.
Eu não quero mais ninguém de ombro caído e de barriga para baixo, peito para fora, barriga para dentro, soldado. Você está em guerra. Você vai vencer o seu maior inimigo nesta madrugada. Seu maior inimigo é o medo, e o medo se expulsa com cânticos. Davi, quando tinha medo, recitava o Salmo 91. Nós vamos cantar o Salmo 91. Preparados? Preparados? Dê um grito de glória. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, que ande da escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, estou protegido. Se eu for fiel, eu poderei o céu. Ele envia anjos para me guardar. A minha adoração exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. 1, 2, 3. Prefiro ser fiel. Só quem prefere ser fiel, dê uma salva de palmas. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e pular? Amém. Murcha a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos do seu irmão e diga para ele: já passou. Se não tiver vermelho o olho dele, enfia o dedo no olho dele. Vai voltando para o seu lugar em busca do seu milagre. Pode ir voltando para o seu lugar. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforme a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Quero ouvir um coral. não é assim não. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Solte a voz. Tu és a própria vida. Canta. Tu és o Filho de Deus que me ergue para vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a sua voz me chamando para viver.
a minha canta forte. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Mais forte, canta. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, Deus. Transforme a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Quem pode aplaudir a Jesus? Fique abençoado. Pode tomar o seu assento. Amém? Diga para o seu irmão, foi só o primeiro tempo. Digo, o segundo tempo é melhor que o primeiro. No primeiro tempo nós só empatamos. No segundo tempo vamos ensacar o diabo nesse lugar. Eu quero fazer 3 coisas antes de entregar o microfone ao pastor Paulo Marcelo ou ao dirigente do culto primeiro. Quem aqui ficou feliz? Eu posso voltar outro dia na vigília? Posso fazer um pedido hoje a vocês? De coração. O que é, Roberto? Ah, você deu glória a Deus. Que ele fica falando atrás de mim, de vez em quando ele manda um recado. Pela primeira vez ele está dando glória a Jesus. Deus está fazendo milagre. Desespero da política. O que não faz? Quem aqui tem orado pela minha vida? De verdade? Eu represento vocês? Represento a sua família? Então eu quero te fazer um pedido. Não se esqueça de mim. Não deixe ninguém entrar na sua cabeça e falar mentiras. Principalmente aquela mais usada. Ele não precisa, já ganhou. Ninguém ganha na véspera. Eu preciso da ajuda dessa igreja. Porque eu preciso mostrar para o governo que assumir o ano que vem, que na família ele não vai tocar. Eu mostrei para o Brasil inteiro que é possível ser um político honesto e continuar cheio do Espírito Santo.